Olha, agosto não é novidade para ninguém, foi um mês de muitas queimadas pelo país, da Amazônia até o Pantanal, passando por todo o Centro-Sul, Sudeste, nós tivemos aí e estamos tendo ainda um cenário bastante alarmante. Das áreas queimadas, de acordo com um levantamento que a gente vai falar dele agora, das áreas queimadas no estado de São Paulo, 75% são de cana-de-açúcar. Então, são fatores que trazem uma forte preocupação. Para falar a respeito dos efeitos desse cenário que é danoso para a economia, para a saúde das pessoas, para tudo de uma maneira geral, mas esse cenário focado na cana-de-açúcar, nós vamos conversar agora com Marcelo de Bonifácio Filho, ele que é analista de açúcar e etanol da Stonex. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E os dados, eu li o relatório que foi elaborado, organizado por vocês, e é alarmante, né? Os dados são alarmantes de uma maneira geral, mas em especial para o setor de açúcar e etanol, de bioenergia. Quais são os impactos hoje que já podem ser avalizados, né, que já podem ter parâmetros em relação ao setor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. Esse tema é muito importante, né? Talvez o tema mais importante aqui para o segundo semestre do setor canavieiro, que, como você mesmo pontuou, muito bem pontuou, tem afetado tanto a sociedade civil quanto o setor. Mas vamos lá, em termos de avaliação dos impactos, eu acho que a palavra parâmetro ela serve muito bem, ela se encaixa muito bem, porque, em primeiro lugar, os cálculos são diversos, né? A gente viu a Urplana tem aí avaliado praticamente toda semana, pelo menos a cada 2 semanas aí trazendo dos últimos tempos, algum número atualizando, por exemplo, o impacto para 100.000 hectares, né, a Orplana começou em 59.000 hectares, aumentou para 80 e agora a gente já está em 100. Então isso indica que na verdade, no relatório a gente traz que esse impacto ele é maior. Se a gente olhar, por exemplo, os dados, né, do painel do fogo, que é uma plataforma do Sensipan, do governo federal, dentro do INPE, né, a gente tinha, entre os dias 22 e 24, mais de 3.500 focos de incêndio, só no estado de São Paulo. E foi daí que a gente aqui dentro, analisando, cruzando os dados, por exemplo, de área plantada por município, de área plantada por mesorregião, a gente conseguiu chegar mais ou menos nesses 75% desse total de área afetada, de alguma forma impactando a cana-de-açúcar. E esse dado, por exemplo, ele se confirma com outros levantamentos. O próprio INPA fala que 81% da área afetada pelas queimadas está em regiões rurais, né, seja de pastagem, seja de cana-de-açúcar, e a gente viu, foi muito bem anunciado até pelas usinas que o impacto ele foi amplo. Mas o parâmetro acho que é uma palavra certa, porque a gente ainda não sabe, por exemplo, o quanto dessa cana é de cana em pé, o quanto essa cana está ainda na soqueira, né, na fase de brotação. Então a gente tem umas etapas para analisar esse impacto, né, mas a gente sabe que a área, né, segundo a Stonex, segundo o nosso levantamento, ela supera 200.000 hectares. E aí os impactos eles vão depender se essa cana vai ser colhida, se essa cana foi totalmente perdida, ou se essa cana ainda estava na fase de brotação, que aí tem um impacto um pouco mais de médio prazo, porque aí vai necessitar de replantio e impactar a próxima safra principalmente. Mas o impacto ele realmente foi massivo aí no estado de São Paulo e é mais um episódio aí para a gente ficar alerta, seja para agora, seja também para os próximos anos. Marcelo, um outro dado interessante no levantamento é que a região ou microrregião de Ribeirão Preto é um município, uma cidade tradicional, toda a região em produção de cana, café também, estudos, pesquisas, tem grandes pesquisadores que vêm da região de Ribeirão e produção de cana-de-açúcar. Na região foram 290.000 hectares, né? Nós temos aqui um número realmente muito alto aqui de área afetada, sendo 270.000 hectares afetados que não são áreas indígenas, não são quilombolas, não é área de governo, ou seja, área de produção. Então, quando eu olho para a característica da região e olho um número tão elevado como esse, eu tenho que pensar que a produção de açúcar, de etanol, de energia, ela pode vir a ser prejudicada também.
Falando especificamente a respeito das perdas na região de Ribeirão Preto e também sobre o nível de ATR, se pode ser afetado nas áreas de produção e também a produção final do que a gente tem ali de produtos, o que nós podemos ter como efeito dessa situação das queimadas em Ribeirão Preto e municípios em volta? Bom, em primeiro lugar, abrindo um parênteses, a região é muito importante para o setor realmente, né? A região mais importante talvez do mundo, se a gente olhar vários índices de preço vêm de Ribeirão, muitas usinas estão lá, também é uma região importante para mim, porque eu sou de Ribeirão, eu moro em Campinas hoje, mas eu sou de lá. Então eu entendo bastante sobre essa importância. Corrigindo um pouco o dado, 290 mil hectares afetados, na verdade, vieram no estado de São Paulo, mas metade das áreas de cana são somente de Ribeirão Preto. A gente calculou mais ou menos 105 mil hectares afetados pela cana em Ribeirão Preto. E, de qualquer forma, isso é um número elevado, é a maior, digamos, proporção de área se comparado com as outras mesorregiões. Um pouco mais de 7% da área de Ribeirão foi afetada, e isso é um valor bem grande, né? 100 mil hectares é uma área considerável. Existem países produtores que não possuem essa área de cana ou de beterraba. Dito isso, os impactos, então, a gente vai ter agora a avaliação daqui para frente, se essa cana vai ser perdida, quanto dessa cana vai ser colhida. É possível que uma parte considerável seja ainda colhida, mas como você mesmo adiantou, a gente vai ter impactos, então, nos produtos, né? Então, a gente tem que olhar primeiro, em primeiro lugar, o ATR ele tende a ser favorecido com esse calor da queimada, mas com um ponto interessante: as usinas precisam colher o mais rápido possível essa cana queimada, porque com o tempo a gente vai tendo isoporização da cana, então o ATR vai se perdendo caso as usinas demorem para colher. Mas é possível, por exemplo, com as queimadas, a gente até cita no relatório, exista uma reorganização, né, das atividades das usinas para talvez focar um pouco primeiro em resolver esse problema das queimadas, principalmente usinas que tiveram amplas áreas afetadas. Então é possível que, de novo, caso essa cana queimada seja colhida de forma rápida, o ATR ele pode ser até beneficiado. Por outro lado, muitas usinas que se queixam bastante, a gente tem ouvido bastante dentro do mercado, que parte dessa cana queimada pode ser desviada mais para o etanol do que para o açúcar. A gente já vinha tendo, ao longo da safra, muitos problemas na maximização do mix açucareiro. A gente vê os preços do açúcar muito melhores em relação ao etanol no mercado doméstico, e a gente esperava, né, antes do início dessa safra 24 e 25, né, que começou em abril no Centro-Sul, a gente esperava que as usinas iam maximizar o mix de açúcar, ou seja, aumentar a proporção de cana e de ATR desviado para o açúcar. E isso era antecipado, por exemplo, com inúmeros investimentos que a gente viu no setor. Muito se falava que entre 1 e 2 milhões de toneladas de cristalização adicionais vieram só de investimentos de curto prazo, e a gente esperava que parte desse investimento pelo menos ia ser realizado agora, com, né, aumento de mix, mas isso não tem acontecido, porque a qualidade da cana, a gente está observando um aumento significativo de açúcares redutores, né, que a gente chama, que dificulta, né, a cristalização, dificulta a produção de açúcar em si na fábrica. Então o mix açucareiro ele está praticamente parecido com o ano passado, a gente não está observando o ganho de mix. Então isso deve se intensificar agora com as queimadas, porque as usinas têm se queixado que essa cana queimada ela dificulta ainda mais a produção de açúcar, então a gente deve ter esse impacto direto.